libertarem do poder dos astecas. Nos 2 anos de guerra, o exército era formado por cerca de 3.000 espanhóis, com até 200.000 aliados nativos, principalmente os tlaxcaltecas. A conquista espanhola foi marcada pela violência, com a tortura e morte do último imperador asteca e da família imperial, e também com massacres realizados durante festas religiosas nativas. Em 13 de agosto de 1521, a capital caiu, e claro, o acordo com os tlaxcaltecas não foi mantido, com a imposição do domínio espanhol. Um fator importante dessa conquista foi a proliferação de doenças, como já vimos anteriormente. E, para quem quiser algo voltado à história militar da conquista, tem algumas sugestões aqui embaixo. E por que falamos tanto dos astecas e dos povos nativos do México até hoje? Pois sabemos bastante sobre eles e seu impacto dura até nossos dias. Além das conhecidas fontes arqueológicas, existem fontes escritas próprias dos povos nativos. Se você assistisse sempre o Nerdologia de História, você sabe que alguns povos são uma incógnita, pela falta de fontes. Além disso, temos os relatos e as codificações feitas pelos conquistadores espanhóis. A principal fonte escrita dos nativos e que foi preservada pelos espanhóis eram os códices, que mistura escrita alfabética e pictórica. Esses desenhos que vocês veem na tela, para desde contar a mitologia, até narrar eventos e fazer a contabilidade de quantas famílias, tributos ou qual a produção de uma região. Inicialmente, eles eram feitos sob peles ou fibras de agave, a planta que serve de base para um famoso produto mexicano, a tequila. Um códice muito importante é o Florentino, de 12 livros, trabalho entre um frade franciscano espanhol e artistas nativos. Ele é importante pois serve de base para as traduções. Os mesmos textos estão em náhuatl e em castelhano. O mais antigo códice preservado é o Códice Grolier, dos Maia, que é do século XI. A riqueza cultural dos povos mexicas era bastante vasta, com avanços e estudos científicos. Na engenharia, temos os templos pirâmide. Na matemática, foram o primeiro povo do mundo a usar o zero, e tinham algo parecido com um ábaco próprio. Conhecimento de medicina e de astronomia, com calendários precisos, e todos os meninos mexicas frequentavam a escola, em 2 carreiras. O chamado ensino da prática, em temas militares e administrativos, ou o celestial, em matemática, astronomia e teologia. E antes que perguntem, a mitologia do México, sacrifícios e seus jogos vai ter uma nerdologia própria. E por que eu disse que o impacto dos povos nativos dura até hoje? A sociedade mexicana foi, desde o início da colonização espanhola, uma sociedade urbana por causa do legado dos nativos. Os europeus mantiveram a disposição das cidades, dos bairros, reaproveitaram estradas, sistemas de abastecimento. Ainda em 1551, os espanhóis já fundaram uma universidade no México, devido à existência de grandes cidades desde o período. A estrutura política e de cobrança de tributos também foi mantida. O impacto na culinária, com ingredientes nativos importantes até hoje, e o idioma náhuatl ainda é falado por 1,5 milhão de pessoas, e principalmente a simbologia e a identidade nacional mexicana. A própria bandeira do México é inspirada pela lenda asteca da fundação de Tenochtitlán. Com o governo de Porfírio Díaz, no final do século XIX, o México vai valorizar cada vez mais sua herança indígena, impactado pelas descobertas arqueológicas feitas no período. Os mexicanos vão mudar a sua identidade de um reino católico hispânico para um país multiétnico e sucessor de grandes e orgulhosos impérios nativos.